Boa noite, minha gente! E hoje vou chamar novamente a muitos e muitos pedidos o nosso querido professor Natanael, que é astrólogo. Olha só o que é o professor: astrólogo, numerólogo, angelólogo, que estuda os anjos, e grafólogo também. E pesquisador da cultura popular, como sonhos, etc. Gente, quem nunca sonhou com cobras, com lagartos, ou então com água, né, com mar revolto, ou então com caindo, sabe aquele sonho que a gente treme assim e parece que está caindo? Eu acho que todo mundo já teve esse tipo de sonho. Será que sonhar com cobra, por exemplo, é traição ou não? Pode ser que não seja. E a gente sempre pensou que fosse traição, como o dente caindo. Lembra que os nossos avós sempre diziam assim: caiu o dente da frente, pronto, é morte. Ou é morte na família e de um parente próximo. E se doer o dente no sonho, é da mãe e do pai, né? Tem essa história. E os signos que combinam. Qual é o signo que combina com o teu, por exemplo? Será que o ascendente tem muita influência sim? Então, tudo isso, gente, e muito mais, vocês podem perguntar ao professor Natanael, que é um estudioso aí e é uma pessoa que todo mundo conhece, da RBS TV, do Diário Gaúcho, de colunas aí, de jornais, enfim, é muito conhecido e conceituado. Por isso, claro que eu vou trazer logo logo o professor Natanael para vocês a pedidos, porque muita gente pediu. Gente, quantas pessoas já com a gente? Que coisa boa! Vou pedir novamente a gentileza de compartilharem a nossa live, porque meu Face tá trancado. Me bloquearam, né? Então eu vou pedir gentilmente aí, minha gente, para vocês compartilharem a live e principalmente muitos corações, porque os corações fazem que a live se espalhe mais rápido e chegue a grupos, enfim. Então, gente, muito obrigada desde já pelos compartilhamentos, que eu conto com vocês, tá bom? E vamos perguntar vocês podem perguntar o que quiser para o professor Natanael sobre o signo, sonhos, enfim, o que vocês quiserem, tá bom? Então, gente, Márcio, querido, seja bem-vindo, meu cartão VIP Ouro, claro. Sônia Gomes, amada, beijo, querida. Meu cartão VIP Ouro. Nossa, só os nossos VIPs aqui. Emília, Gildete nunca te vi, querida. Adri Correia também não. Então vamos lá. Vamos lá e quem puder compartilhar a nossa live, tô adicionando aqui. Gente, foi um sucesso a vez passada e com certeza será dessa vez também. Oi, professor querido. Oi, querida, boa noite. Tudo boa bom? Boa noite. Tudo ótimo, seja bem-vindo. Obrigado, querida. Vamos nos focalizar de uma certa forma. Tu sabe que eu sou um amador em termos de televisão e dessa coisa toda, mas alguém nos ajuda e esse alguém vai fazer com que a gente possa ter uma qualidade maior e melhor, tanto de áudio quanto de vídeo, Maria. Com certeza. Mas eu também sou nova nessa digital, não é, professor? Sou nova, estou tentando ainda. A gente vai tentando, vai aprendendo junto com o nosso pessoal aqui, Sim, né? E uma coisa exatamente. que eu aprendi, a sua imagem saiu um pouquinho. Voltou. Tá na área, comissário. Que bom, querido Renato. Gildete é nova, querida. Seja bem-vinda, Heloísa. Temos já um público cativo aqui, um público novo, professor, nos acompanhando aí. É bom acompanhar você, acompanhar, se inteirar daquilo que é interessante na vida da gente, né, Marília? Verdade. Quer as pessoas entendam, Marília, ou aceitem ou não, ao longo da história da humanidade, isso eu falo uma vida inteira, que as pessoas levam ainda, infelizmente, para um lado do misterioso, do poder. Astrologia, numerologia, grafologia, angelologia, as ciências esotéricas, o lado esotérico de cada um de nós, ele não precisa que alguém adivinhe, ele precisa que alguém se conheça. Eu conheço eu, você conhece você. Essa é a premissa das ciências esotéricas. Né? Para quê? Para que as pessoas possam chegar a um denominador comum de quem eu sou, de onde é que eu venho, para onde é que eu vou,
como é que as coisas todas acontecem, né, Marília? Entender isto, na verdade, deveria ser mais simples, deveria ser mais fácil. Só que se a gente parar um pouquinho para pensar, é assim, nós vamos lembrar, nós seres humanos, e aí vem uma série de situações que eu gosto sempre de explicar, quando vou para o rádio, para a TV, para os programas, para uma palestra, enfim, eu digo para as pessoas, qual é a memória que a gente tem de 2 ou 3 anos? Nada. Nada, Vamos é. começar a nos conhecer, o saber da gente, lá pelos 4, 5 anos que a gente vai podendo entender o que a mãe nos diz, compreender o que o pai nos diz, o que o irmão, o que a irmã, que a avó, enfim, aquela coisinha de escola. Você vai se inteirando, e aí isto vai entrando na tua memória. Para que a gente entenda isto, nós vamos viver 100 anos e, de repente, não vamos compreender. Por quê? Porque o ser humano ele quer a coisa pronta, tudo. Nós todos queremos a coisa, tipo, estalou o dedo e está ali. E a vida Verdade. não é assim. A vida não é assim. A vida ela precisa ter o entendimento daquilo que é vida, do que nós queremos, das coisas que buscamos, daquilo que imaginamos, de quem é que a gente gosta, porque... E aí a gente vai entrar em vários quesitos, Marília e amigos que nos acompanham, nos quesitos do amor, no quesito do trabalho, no quesito... O que é felicidade? As pessoas, infelizmente, ao longo de 45 anos de trabalho, meu Deus do céu, quantas pessoas dizem, mas o que é felicidade, então, professor? É eu ter uma empresa com 1.000 funcionários? Talvez para alguém seja uma felicidade, mas lá no fundo, era isso que você queria? Era isso que você sonhava? Você estava preparado para ser dono de uma empresa com 1.000 funcionários, uma frota de caminhão, de ônibus, sei lá, uma rede de lojas? E tu precisa, a partir de um determinado momento da vida, tu precisa compartilhar, como a gente diz. Ou seja, tu vai pegando pessoas, vai administrando com pessoas para que a tua produção profissional cresça. Então, você delega poderes. Se não for assim, não adianta você ser o presidente e querer abocanhar tudo e todos de todo mundo, porque você não abocanha você, como a gente diz. Você agora diz, fulano, eu te amo. Daqui a pouco você, o mais como... Perdi meu tempo com aquela pessoa. Você não perdeu tempo com aquela pessoa. Você tem que... Há que se entender, Marília, que as pessoas não perdem tempo com as pessoas. Elas perdem tempo com elas. Com elas, exatamente. É bem isso. Se a gente não pensar dessa maneira, nós seremos eternos sofredores em termos de profissão. Por que eu digo isso? Porque está cheio de gente que faz uma faculdade porque achou que com aquela faculdade ia ganhar dinheiro e agradava o pai e a mãe. Está frustrado no seu trabalho. Vai se frustrar no seu casamento. Vai se frustrar nos seus relacionamentos interpessoais com seus amigos. Vai querer que as coisas sejam do jeito dele. E as coisas do jeito dele não acontecem tudo. Não. Há que se entender. E quando se fala nisto, Maria, a gente precisa aprender uma coisa. Todos nós temos as mesmas capacidades e as mesmas qualificações. O mesmo entendimento. Alguém demora mais para entender, o outro pega a coisa no ar, como a gente diz. Isto são sonhos. Para falar de sonhos, deixa eu te mostrar um dos meus livros de sonhos. Não sei se tu consegue adequadamente. Até já tem, mas um pouquinho mais, tem que botar um pouquinho mais para cima o livro. Tá falhando a imagem. Assim? Não, tá falhando, tá falhando. Acho que afasta um pouquinho da câmera. Tem que afastar um pouquinho, professor. Tá. Gente, quem puder compartilhar nossa live, muitos corações aí para chegar longe. Que eu estou bloqueada aqui no meu Face. Não, mas o pessoal é inteligente, em primeiro lugar, que sabe mexer, isso é muito importante. Muito. E as pessoas são bondosas por natureza, né? Eu acho que isso é bom. Isso é bom. Muito. Verdade, professor?
Aqui tem uma pergunta do comissário Renato para o senhor. O seu livro não apareceu, depois o senhor tem que mostrar de novo. Falhou a Perfeito. imagem. Ele Qual é a diz o pergunta seguinte, dele? como policial, durante toda a minha vida, sonhei que a minha arma falhava na hora H. Felizmente, na prática, nunca aconteceu. Porém, até hoje, nunca entendi o motivo de tanto sonhar. Isso é verdade, né? Às vezes a gente tem um sonho, encasqueta com isso e não Sim, acontece. sim. O grande problema, na verdade, porque é uma atividade de risco e nós somos medrosos por natureza. Por mais corajosos que sejamos, nós temos um certo receio, que as pessoas, não, mas eu não tenho medo, a gente não tem medo até a hora quando o fato acontece, porque o fator surpresa nos fragiliza. Então, o que, que acontece com a vida do policial? É tensa. É É tenso. tenso. O dia a dia de um policial, só o policial sabe como é que é. Então, o que precisaria entender? Tem algumas sugestões dele lá atrás que ficaram paralisadas, que bloqueou, como a gente diz. Então, o que seria interessante? A prática me diz assim, que não é só eu pegar uma arma, botar as balas ali, o cartão, como é que chama? O pente de bala e estou armado. Não, eu preciso, às vezes, examinar essa arma, examinar num lugar próprio e adequado. O policial sabe que é assim. Para quê? Para que eu confie na minha arma. Isto eu faço uma relação do motorista de ônibus. Será que o motorista de ônibus está sempre pensando que vai se acidentar? O motorista de caminhão, de carreta, enfim, o motorista de Uber hoje em dia, né? Ele vai pensar que vai se acidentar? Não, ele tem uma tensão normal e tem algumas frustrações que nos levam para trás. Eu tenho medo de que a minha arma falhe. Não, Ah, então é. eu preciso entender, né, no caso, como é que é o nome dele? É, Renato. O Renato. Então, assim, eu aprendi isso com um cidadão que é amigo da gente, que foi policial uma vida inteira, chamado Renato Souza. Para as pessoas que conhecem, tenho muita gratidão, conheci pessoalmente, era amigo da gente que ia na rádio, enfim, essas coisas todas de uma amizade. E ele sempre dizia assim, professor, não adianta se ter a arma, adianta saber usá-la. Por quê? Porque todo o fator surpresa, que é o caso da situação que o policial vive, o policial está preparado para o fator surpresa. E as pessoas comuns, e somos comuns, não estamos. Nós não saímos com uma arma para sair atirando em alguém, não. Nem temos a ideia de vamos sair e assustar alguém, amedrontar alguém com uma arma, não. Então, essas coisas a gente precisa fazer um retorno ao início. O que me levou a eu entrar para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, ser um policial? Né? Só pelo prazer de usar arma? Não, eu tenho prazer em ser aquilo que eu sou. O meu prazer e a minha segurança também é a minha arma, que é o caso do Renato. Então, isso é extremamente importante que a gente inicie dizendo assim, a segurança ela não está só na arma, a segurança está na atitude do policial. O policial tem que ter aquilo que nós chamamos de rapidez. Raciocinou, pensou e age. Aquilo é uma fração de segundos para que ele tome atitude. Então, isto é uma determinação da atividade dele. Nada mais do que isto. Porque medo, Vamos lá, Marília, então. medo ou um certo receio todos nós temos, né? Todos nós. Verdade, verdade. Gildete, sou nova, seja bem-vinda, querida. Heloísa, oiê, oiê, amada. Mara assistindo. Boa noite, amada, sempre com você, querida. Muito obrigada. Cartão VIP Ouro para ti também. Letícia, minha colega, beijo, saudade, querida. Vamos ver aqui outra pergunta, professor Iris. Professor Iris também. Opa, boa noite, professor Iris na área. Abraço também na área, professor. Ai, coisa bem boa. Adoro. Wagner, tá aí. Bom, hoje te vi. Boa noite, Daniel. Obrigada por ter compartilhado, viu, querido? Quem puder, a gente compartilha a nossa live, porque eu tô bloqueada, eu não posso compartilhar. Então, só tô compartilhando com os meus faces aqui, que eu tenho 2 e só. E assim mesmo tá trancadinho. Então, quem puder nos ajudar, compartilha, manda coração para a gente espalhar aí nossa live para mais pessoas, é o maior número possível aí.
A Gildete diz o seguinte: desde criança, sonho que vou para a escola, mas sempre falta alguma coisa, como, por exemplo, ia sem o sapato, sem o caderno, sem o uniforme, nunca ia completa. Gildete. Gildete, na verdade, Gildete, nós precisamos entender assim, a criação das pessoas, pai e mãe amam, eu costumo dizer, amam incondicional. Não se mede, não tem como medir o amor de pai e mãe em relação ao seu filho, à sua filha. O grande problema é que, muitas vezes, independente da idade, algumas crianças pensam mais rápido do que pai e mãe e, às vezes, por traumas, não pedem, não questionam. Eu queria um tênis novo, eu queria um calçado novo, eu queria uma roupa nova, eu queria alguma coisa e não tive coragem de pedir, ou pedi, e no momento que eu pedi, minha mãe e meu pai não puderam me dar. Então, isto fica a lembrança da ausência daquele objeto. Não é uma lembrança de saudade da pessoa. Oi, pode ser. E aquilo fica no subconsciente, professor. Fica gravado. Fica gravado. Fica gravado. Sim, porque eu tinha aquele sapato, daquele tênis, daquele lápis, daquela borracha, e eu achava, isso é muito comum, eu achava que o tênis da minha colega era mais bonito, era mais novo, era mais moderno, o outro tinha um lápis mais inteiro, o meu era um toquinho. Essas coisas todas vão ficando na cabeça de uma criança. E lá pelas tantas da vida, isto volta. Porque a vida da gente, nós somos como se fosse... Precisamos entender que a vida da gente, Marília, amigos que nos assistem nesse momento, a vida da gente é como se fosse um ponteiro de relógio, ela vai no sentido horário, né? O nascimento da gente se dá a partir como se diz assim, da rotação que esse bebê, que esse feto vai fazer até se tornar criança para ter o nascimento. Então, tudo aquilo que a mãe passa os 9 meses ou 7 meses de gravidez, isto tudo passa para esse bebê. Talvez a mãe, numa ausência, numa discussão, num cigarro que fumou, numa briga com o marido, com o pai dessa criança, isto vai levando para a criança um turbilhão de medos, de incertezas, de inseguranças. E aí bloqueia, traumatiza por alguma coisa. Então, eu vou sonhar que eu queria um sapato. O sapato, o que o sapato é para a gente? Não é o que nos leva, o que nos leva é a perna, mas é o que nos protege os pés. Então, eu tenho necessidade de uma proteção. Esse é o caso da Gildete. Esses sonhos são mais inculcações, assim, então, que a gente tem, não é, professora? A gente fica preocupado com aquela situação e acaba sonhando e fica pensando o que significa sonhar com sapato. Mas não tem por que esquecer o sapato, né? Então, é só aquele trauma mesmo. É o trauma da segurança que as pessoas têm, porque o sapato veja que ninguém gosta de sapato apertado ou que faça calo, porque não tem como tu andar. Não, né? É horrível. Então, eu preciso de segurança, a segurança que me leva e me traz, no primeiro momento, o meu automóvel precisa estar com os pneus adequados, senão eu vou acabar furando num cigarro qualquer na rua, né? Então, o calçado, ele nos dá segurança. Tanto que lá do outro lado do mundo, os orientais não entram dentro de casa com seu sapato, ele chega na porta e tira. Porque ele é um meio de transporte que as pessoas não entendem assim, mas você não vê hoje em dia pessoas descalças, a não ser aquelas pessoas que têm uma atividade fora e que, de repente, mas vão sempre estar ou de chinelo, ou uma bota, um tênis, alguma coisa, que é o sentido da proteção. Você me leva e você me traz. É assim o sonho do sapato. Tá respondido. A Jaime assistindo, professor Iris, eu tenho o mesmo sonho com o mesmo... Olha o professor Iris aqui. Eu tenho o mesmo sonho com o mesmo local, fatos e ações. Passa um ano, vem outro, né? Passa um ano e vem outro, e assim se repete. É tenso, quase um pesadelo. Nossa, o mesmo sonho com o mesmo local, fatos e ações. Sim. Aí temos que fazer uma avaliação maior, Marília, da personalidade dessa pessoa. Mas para se dar uma ideia de que
Quais foram as frustrações, quais foram os momentos de felicidade? Porque não é só de frustração que a gente sonha. A gente também sonha de felicidade, de encontro com o namorado, com a namorada, achei um dinheiro, sei lá, alguma coisa que aconteceu naquele lugar, ou que aconteceu e eu pensei que era naquele lugar, naquele ambiente, naquela esquina, naquela estrada, naquela rua. Então fica. O ideal seria essa pessoa pensar primeiro o que aconteceu comigo lá. E aí você volta, porque tudo na vida da gente é uma composição de fatos. Ele é uma sequência. Não tem o número 1 e o número 9. É 1, 2, até chegar ao 9. E a vida dos sonhos, ela também precisa ser compreendida para fazer o que chamamos de um encaixe. Se a vida se encaixou, ele vai esquecer aquilo. Não vai ter valor nenhum, como a gente diz. Então, a minha recomendação nessa situação, Marília, seria interessante assim, o que aconteceu comigo dia tal, em tal lugar, com tal pessoa, bom ou ruim, né? Porque o que é bom para um pode não ser bom para todo mundo. Então, há que se entender que cada um é um, né? E aqueles sonhos, professor, assim, ó, que todo mundo pensa, sonhar com cobra, por exemplo, né? Traição. É certo, traição. O dente caindo, morte. Dente da frente, morte da família. A gente sempre ouviu dizer isso aí. E vou seguir dizendo enquanto tiver oportunidade de falar. Por quê? É muito simples a gente entender o que é um dente. Dente é osso. E se você tira um osso do teu corpo, ou do corpo de alguém, você precisará colocar outro osso ou fazer alguma coisa para que não apareça que você perdeu aquele osso. Então, a morte está relacionada, o dente está relacionado com a morte de alguém, não necessariamente da família do sonhador, mas alguém que tenha um vínculo com a pessoa que sonhou. Então é eu verdade. sonhei essa noite. É verdade, não tenha dúvida disso. É muito verdade, as pessoas precisam. Eu costumo dizer assim, fazendo uma relação de uma coisa com outras pessoas, dizer assim, eu vou para casa sonhar para jogar na Mega Sena para ganhar. Você não vai sonhar com isso. Você precisará fazer um emaranhado todo de tudo que você sonhou, com uma análise numerológica, com uma análise de grafologia, uma coisa, e te dar números que possam. Só que nós precisamos entender que jogos de loteria, o próprio nome já diz, Marília, jogos de azar. Você vai jogar uma vez e ganhar, vai jogar 999 e não vai ganhar mais nada. Porque nós somos movidos à expectativa. O jogo é uma expectativa, né? Então, a gente precisa entender dessas situações. Algumas pessoas, numa loja de lotérica, você vai dizer, eu sonhei assim, assim, assim. Aí existem inúmeros livros de sonhos, com jogos, com alternativas de animais, essa coisa toda, mas tudo é muito subjetivo. É como é que você sonhou, como é que você entende e como é que você vai reagir a este sonho. É muito, muito interessante isso. E depois tem um detalhe. História... A gente... Não, pode falar, professor. Depois eu... Não, complementando a história de sonhar com cobra é traição. Ao longo do tempo, 1 milhão de pessoas perguntam as mesmas coisas, como se diz. Por quê? Por que sonhar com cobra é traição? A traição não está feita através da cobra com marido, mulher, namorado, noivo, essas pessoas. Não. A traição está... Eu disse para você, Marília, não conta para ninguém que eu sou multimilionário. Por favor. Aí você simplesmente foi ali e contou, olha, o Natanael está multimilionário. Alguém vem me dizer, olha, a Marília disse isso. Perdi a confiança na Marília. Essa é a traição, porque traição é uma quebra de confiança e não de um relacionamento afetivo só. Não é só isto. Está a quebra da confiança. É verdade. Uma amizade desfeita também, exatamente. Uma então amizade tem tudo desfeita, claro. E o sonho... Exatamente isso. E a gente sempre sonha, professor. Tem várias perguntas aqui que eu tenho que fazer para o senhor. E a gente sempre sonha, eu tenho um momento que não sonha, que o espírito se desloca e, sei lá, vai descansar, relaxar em algum lugar por aí e não sonha. Que a gente não lembra, né? Não, na verdade, a gente não lembra. O que nós precisamos pensar
o entender do sonho. Imagina uma bola gigante com várias bolinhas internas dentro dessa bola grande. Você, de repente, desmanchar a bola grande. Sabe a bolinha de sabão que a gente fazia quando era criança? Que a gente ensinou para os Sim, netos, sim. aquela coisa? Faz várias bolinhas, uma dentro da outra. Se tu tocar, desfez todas. Assim é a cabeça da gente. O cérebro, ele é uma teia de aranha minúscula com milhões de situações. O que quer dizer o sonho? Aquilo que eu vi ou não, aquilo que eu pensei ou não, aquilo que eu ouvi ou não. E aí eu vou fazer uma relação daquela pessoa, daquele sonho para aquele momento. Sempre, a ciência esotérica ela tem que ter sempre uma raiz. E a raiz do lado esotérico, Marília, as pessoas precisarão entender assim. Ela tem um nome, a pessoa tem um nome, um sobrenome, como a gente chama, que para nós aqui a gente diz que é sobrenome. No resto do mundo, o nome é, vamos usar, no meu caso, eu sou o Souza. Então, o meu nome é Souza, com pré-nome Natanael. Então, soma-se o número de letras do nome, soma-se nome por inteiro, soma-se o dia, mês, ano de nascimento, a idade daquela pessoa naquele momento. E aí vem a relação, é sonho ou é pesadelo? Vamos ao sonho. Se for um sonho, a gente precisa entender assim, eu estava alimentado, tranquilo, fui dormir de cabeça boa, tranquilo. Sonhei que, aí você sonha qualquer coisa, perfeito? E aí, como é que você vai saber que isto é um sonho? Porque o espírito da gente, nós precisamos entender assim, matéria, que é o que a gente é, e espírito. Nós somos matéria e espírito. Esses dois precisam estar conectados. Por isso pensamos, por isso vemos, por isso entendemos. Às vezes não vemos, às vezes não entendemos, outras vezes não ouvimos. Mas nós temos a capacidade do entendimento, que é extremamente importante. E como você entende, você pode pensar. Você pode também ter um pesadelo a partir do momento que você se alimentou demais, que você está preocupado, que você sonhou, que você brigou, que você discutiu. Qualquer situação, nem todas são sonhos e nem todos são sonhos premonitórios. Premonitório, o que quer dizer isso? É o sonho que me avisa de alguma coisa boa ou não. E o sonho comum é aquele que você vai dormir quando a gente estiver na horizontal, como a gente diz, deitou de lado, barriga para cima, enfim, cada um tem um jeito de dormir. E você sente, quando você adormece de vez o teu corpo e espírito, ele vaga, como a gente diz. Ele fica no limbo. E ao ficar no limbo, ele nos dá uma série de situações. Eu beijei, eu namorei, eu nadei, eu fui para o restaurante, eu viajei, eu andei de avião. Tudo isso são sonhos. Mas se eu, durante o dia, vivi esta situação e aí sonhei, ele é um sonho comum, ou seja, a energia positiva ou negativa ela está se esvaindo. É. Agora, se eu não vivi isto no dia anterior ou 2, 3 dias anteriores, aí eu tenho que fazer uma relação do que eu estou querendo nesse momento, o que eu estou precisando. E as pessoas normalmente dizem assim, mas eu precisava de dinheiro para pagar as contas. Dinheiro hoje é quase que como dizer manga de colete, né, Maria? É E a verdade. gente precisa entender disso, né? É. Aí Penso esses que sonhos assim, esses problemas também a gente sonha com ruim. Quando a gente tem um problema também, sim, pensa naquele problema de dinheiro, de amor mal resolvido, sei lá eu, né, gente? Tantos problemas aí. sim, Aí também vem o sonho ruim, porque a gente atrai isso aí, professor. sim, sim, com certeza. O que nós temos que entender sempre, Marília? Existe céu? As pessoas dizem que existe céu, eu digo que existe o universo. Né? Nós precisamos entender, nós somos matéria, essa matéria pensa e sente. Quando você bate, você sente. Então, tu é matéria, mas tu é espírito. Quando a É. gente morre, o corpo e a matéria se esvai, perfeito? Mas o espírito fica. Ficam as lembranças até que daqui a pouco alguém diz,
Ah, mas é a primeira geração, eu estou na 10ª geração, nem lembra mais daquela pessoa. Porque o espírito se dissipou se esse espírito era um espírito benfeitor. Agora, se há o espírito malfeitor e existe os maus espíritos, como a gente diz, ele vai ficar te inculcando a cabeça, fazendo 1000 coisas para que você seja frustrado, para que você sofra, para que você não consiga ganhar o teu dinheiro, não consiga trabalhar, não consiga amar. Sabe as coisas que acontecem na vida de qualquer pessoa, que são as frustrações? Então, isto é energia negativa. E a positiva? Se você olhar, você precisa saber que a tua voz tem poder. Qual é o poder que tu tem? Né? Eu, às vezes, falo numa palestra, enfim, para as pessoas, eu digo assim, ontem de noite você fez amor com teu marido, com a tua mulher, e aí o que você disse? Ah, bem no ouvidinho daquela pessoa, eu disse, eu te amo. Tá, mas no dia você brigou com ela e achou todos os defeitos para aquela pessoa. Então, quando você ama, você é minucioso, você é tenso, você prende aquela pessoa. Nós não temos esse direito de prender nada nem ninguém, porque aquela pessoa... Nós precisamos entender e aprender que o nosso vínculo com alguém, marido, mulher e tudo mais, filhos, noras, genros, netos, quem quer que seja, os nossos amigos, eles são nossos amigos porque são nossos amigos, nada mais do que isso. A esposa, ela é esposa pela sua fidelidade, o marido é marido pela sua fidelidade, pelo amor que um dedica ao outro e pelo respeito que se tem. Mas as pessoas não precisam entender que você é meu marido e é eu que mando em ti. Ora, nós não mandamos em nada nem em ninguém. Não, ninguém é de ninguém, na verdade, né, professor? Na verdade, ninguém é de ninguém. Só que as pessoas, quando ouvem isto, Maria, que você acaba de dizer, que eu entendo, as pessoas ficam, como que não é ninguém é de ninguém? Você está casado comigo já e posse, você é né, meu. professor? Não, você não é. Como é que é? Já tira como posse o meu marido, meu noivo, meu isso, meu... Gente, ninguém é de ninguém. Veja que os filhos da gente, que vieram da gente, como se diz, tanto de pai quanto de mãe, e aquilo que eu disse no início do programa, eles são nossos filhos porque vieram de nós, porque amamos incondicional. Mas eles têm uma vida própria, eles têm pensamento próprio, atitudes próprias, e aquilo que eles fizerem de bom nos dará alegria. Aquilo que eles fizerem de ruim nos causará tristeza. Então, o que a gente precisa entender? Que o meu filho, a minha filha, é só meu filho e só minha filha. A minha maneira de amar é uma, a minha maneira de entender nem sempre é a mesma. Isso nos dá, para nós, pais ou mães ou irmãos, nos dá o direito de sonhar coisas boas para estas pessoas. E essas coisas boas vêm a partir do universo. Como é que a gente pode ver o universo? A gente precisaria entender mais que o universo conspira em benefício da gente. A natureza, hoje em dia, no momento atual da vida, que nós aqui no Brasil estamos vivendo, essa situação toda, esse alarmismo todo de todo mundo que rouba, de todo mundo que pega, de todo mundo que sacaneia, dos incêndios no centro-oeste do Brasil, há que se entender que nós estamos pagando. E as gerações, 3 ou 4 gerações depois, vão precisar fazer uma reorganização de tudo para que a gente possa aproveitar um pouco daquilo que existe de Brasil. De entender que a sociedade está cansada de sofrer. Há que se entender que tudo aquilo que nós queremos e aí sonhamos, porque nós imantamos energia positiva em nosso benefício ou em benefício das pessoas que convivem com a gente. Agora, nós não somos donos absolutamente de nada. Eu brinco sempre com as pessoas, quando as pessoas dizem assim, ah, não, mas o meu carro, como é que eu vou fazer? E a minha casa, o meu apartamento? Tudo meu, verdade. Isto tudo é emprestado. Emprestado. Como é que é isso? Você trabalha para um bem-estar.
Se você trabalha para um bem-estar, ótimo que você trabalhe, que execute a tua atividade, que pense positivo, que tenha atitudes positivas. Mas saiba que isto é temporário. Como é que é alguma Exato. coisa temporária? A gente olhar para o universo e dizer, tia que diz assim, quando a gente quer alguma coisa boa para o filho que nasce, né? Que tem a expressão que os antigos diziam, e está num dos meus livros de simpatia, que diz assim, se você quiser dar o teu bebê para a lua, na primeira lua positiva, seja nova, crescente ou cheia, põe o teu bebê na palma da tua mão, nenenzinho pelado, como a gente diz, não vestido, uma toalha, uma roupa sobre para que não pegue o sereno. E você oferece o teu bebê, como a gente diz, de bumbum para cima, para a lua. Eu te ofereço a lua crescente, fulano de tal, dá o nome desse bebê. Não é só Marília, não é só João, não é só Pedro, não. É fulano de tal. Eu te ofereço lua cheia, lua crescente, para que você cuide do meu filho, fulano de tal, do meu afilhado, do meu irmão. E essa pessoa, ela terá uma vida diferenciada nas questões emocionais. Ai, gente, não Como sabia é que disso. Vocês se... sabiam, gente, disso? Olha só que bênção isso, professor. O nenê que nascer, então, vai na lua, Sim, lua cheia, acho que lua cheia ou crescente, né? As melhores luas, na minha nova, opinião. nova, 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 crescente isso, ou cheia, cheia, né? isso, a nova, Que a lua, isso. porque a lua minguante, ela poderia ser necessário, se fosse o caso, para aquilo que tu põe para dentro da terra. Uhum. Na lua minguante, aquilo que dá debaixo da terra. Nós queremos saúde, queremos paz, queremos tranquilidade e queremos felicidade. Com lua É, nova, com lua crescente e com lua cheia. Simples. professor, várias perguntas. Não, olha, ótimo, não sabia disso. Maravilhoso. Que bom. Aqui várias outras perguntas, professor, vamos ver aqui. Gente, quem puder, compartilha. Estou pedindo aqui porque eu estou trancada no Face, fui bloqueada, então não posso compartilhar. Quem puder nos ajudar aí, compartilha. E principalmente muitos corações subindo, porque os corações, eles compartilham também. Não sei de que forma, que eu não entendo muito disso. Mas me disseram que ajuda muito. Então, vamos mandar coração, não é, professor? Vá Com aqui, né? Vai certeza, vamos funcionando. espalhar corações. E coração é bondade, Vamos. coração é amor, né? É amor, é Isso respeito, aí. isso é fundamental. Isso aí. Muitos corações, viu, gente? Vamos lá, então. A Gildete, muito obrigada por me responder, gratidão. O Mário, Por beijo, favor. querido. Teu amigo já não está em casa, né? Já foi para a rua, olha só, em plena pandemia. Não, não, ninguém merece, né, Mário? Cássia, obrigada, tá aí, ligadona, coisa boa. Daniel, sonhar com casamento, Daniel. Sonho com casamento. Bom, se é o casamento dele, é um fator positivo. Se ele já está casado, vem alguma notícia de bebê por aí. Teria que analisar. O sonhar, eu estava no casamento, era meu casamento, já sou casado, não sou. Sempre que se falar em sonhos, Marília, para todos os teus amigos e nossos amigos que estão nessa noite, que depois vão compartilhar naturalmente. Sempre que a Isso. gente sonhar, o ideal é todos os detalhes para que o Natanael, ou outro intérprete, possa fazer uma interpretação coerente e adequada, porque o casamento só, eu me Vai, casei é no válido. civil, bom, é uma outra cerimônia, é um outro estágio, né? Porque normalmente no civil a pessoa vai de preto, não vai de azul. E aí está ligado à justiça, né? A pessoa tenha problemas eventualmente de justiça. Agora, se a pessoa, bom, era o meu casamento, minha noiva ou eu, noiva estava de branco e a festa era bonita. Então, o teu É, momento de felicidade vem vindo. tem que dar detalhes. Ou detalhes, né, professor? Quanto mais detalhes, melhor. Para sim, para qualquer sonho que você ir, qualquer pergunta que seja feita, né, se for o caso das pessoas ir no meu consultório, enfim, mandar e-mail, WhatsApp, qualquer coisa, certifica-se de todos os detalhes que será fundamental para a gente. É isso aí. Para uma análise bem detalhada mesmo. A Alessandra Moura, Exato. ela diz o seguinte: na minha gravidez eu sonhei muito com cobra. Isso me impressionou muito. E na véspera de ganhar, tive um sonho misturado
com realidade, tipo uma visão do rosto de Jesus Cristo, foi muito assustador. Foi muito. Onde é que eu parei aqui? Foi muito assustador no dia para mim. Uhum. Nossa, Alessandra. Não, que idade tem esse bebê? Que idade tem, querida? Bota aí pra gente. Na minha gravidez, pois é. Isso. Eu não sei quando é que ela teve, né? Que idade Bom, tem, mas vamos. Alessandra, teu filho? Vamos ver se ela coloca aqui. Isto. Tem muitas Porque o perguntas aqui. sonhar, sim, sim. É que esse tipo de sonho precisa de uma análise maior, por quê? Porque você sonha com aquilo que nós temos com Jesus, como ela diz, nós temos uma divindade. Qual é a ideia que É. nós todos temos de Jesus? Que alguém vem para me proteger. Né? A nossa fé é em busca de uma proteção. Qual é a proteção que eu preciso? É só para mim ou para o meu bebê que vai nascer? Né? Então, no meu entender, como ele veio, ela viu o Jesus, como a gente diz, né? Jesus Cristo, falando mais objetivo, ela sentiu-se protegida. Então, não mais com medo, e sim com um pouquinho mais de tranquilidade para ela e para esse bebê. Ele tem 14 anos, vai fazer 15 em novembro, ela diz. Bom, Alessandra. veja só, veja como a proteção para quem tem fé, que eu vejo fé como algo um pouco diferente do que as pessoas veem. Mas há que se entender no que eu acredito. Né? Então, ela viu o Jesus Cristo. Qual é a ideia quando a gente vê uma figura de Jesus Cristo, seja na igreja, seja uma visão que tenha, um papel qualquer que a gente receba de alguém? Alguém está tentando me proteger. Alguém está cuidando de mim e, naturalmente, cuidando do meu filho. Ou da minha filha, no caso, do menino que nasceu e que já vai fazer 14 anos e que está aí para nos dizer que está vivo, e isso é o mais importante. Verdade. Ela disse que chorava muito também. É Ela que disse que aí vem o chorava muito. medo, né? É, Talvez ela tenha vivido algum período de gestação com algum trauma, com alguma discussão, com alguma desconfiança de algumas coisas, e levou isso para aquele momento. Como será o meu parto lá na frente? Né? Quando vêm consultar comigo, numa palestra, enfim, eu digo sempre, se você está grávida, existe uma Nossa Senhora, eu acho que existe, sei lá quantas mil Nossas Senhoras, mas existe a Nossa Senhora do Bom Parto. E a gente fazer uma promessa, as mulheres, os homens, os maridos, os pais dos bebês, seria interessante fazer uma promessa, os dois. Uma promessa que você possa pagar. Mandar rezar uma missa em função da própria Nossa Senhora do Bom Parto, uma dúzia de rosas que possa deixar na igreja que a pessoa frequente. Isto é uma promessa. Ah, não, mas eu vou caminhar 10 quilômetros de joelho. Não precisa isso. Papai do céu não quer sacrifício das pessoas. Papai do céu exato. não nos maltrata. Né? A gente precisa entender isto. Né? O Criador, ele não nos maltrata, ele nos dá a condição, como diz o próprio ditado, Marília, e as pessoas precisarão entender. O que o Papai do céu nos dá? Ele nos dá uma coisa que se chama liberdade. Você faz a opção de fazer o bem e, naturalmente, você receberá o bem. Agora, não esquece, se você plantar uma semente ruim, você não colherá frutos positivos. Há que se entender isto, né? Então, eu digo sempre para as pessoas, não vi até hoje mãe ou pai querer que, não, agora nós vamos ter um filho e esse filho vai ser o maior matador do mundo, vai ser o maior bandido. Não existe isso. Então, mãe, naquele momento, naquele período de gestação, eu sou muito, a expressão, tenho muito crédito com Nossa Senhora do Bom Parto e agradeço seguidas vezes por isso e pelos meus filhos, pelos meus netos e digo para as pessoas, pratique, há que praticar, há que plantar a boa semente e aí você naturalmente colherá bons frutos, porque o universo conspira em teu benefício ou o universo conspira contra você. Há que se Isso entender tudo. isso. Com certeza. Tudo é universo.
Agora, professor, gente, obrigada, viu, gente? Um monte de gente aqui compartilhando a nossa live. Muito obrigada. Quem puder, compartilha, coloca o coração aí para a gente espalhar essa informação aí do professor Natanael. Professor, o senhor disse uma coisa assim que é muito importante o pessoal saber. Promessa. Quem paga Sim, promessa é a maior bobagem desse mundo, as promessas, porque Jesus não quer realmente nosso sacrifício. Eu paguei uma promessa, aliás, eu na metade já cortei, né? Não paguei, não terminei de pagar. Não sei, não lembro o que eu pedi na época, uma bobagem assim, coisa de adolescente. Fui não sei quantas igrejas, 25, parece que 25 igrejas que eu tinha que ir para colocar um papelzinho, uma fita, uma vela, não lembro também muito bem. Mas numa dessas igrejas, uma irmã, uma freira, me disse assim: ó, para de pagar a promessa, porque Jesus não quer o sacrifício. Então, isso aí é um sacrifício. Imagina subir a escada do Bonfim, né, gente? Tem gente que se rala todo com o joelho. Deus, sim, Jesus vendo aquilo, meu Deus, que sim. burrice, né, professor? Imagina um sacrifício tão grande. Tu te lascar É todo, que, machucar todo para pagar uma promessa para quem? Né? Então é veja, bobagem isso. O senhor falou uma coisa muito importante. Tem milhares de pessoas que continuam pagando promessa. eu penso que as pessoas, no desespero de qualquer um de nós, quando se vê num perigo iminente, numa situação extremamente delicada, a gente diz, eu vou fazer tal coisa. E você recebe. Aí vem uma situação que eu digo sempre para as pessoas. Aprendam a entender que a tua voz tem poder. Aquilo que você pede, com fervor, com devoção, você conquista. Então, não pense mal sobre alguém. Não julgue alguém para o mal. Porque fulano fez alguma coisa para mim. Deixa que esse fulano organize a vida dele. Você não vai nada contra ele. O E cai grande problema é sozinho, né, que, às professor? vezes, E ele acaba é que, caindo sozinho porque ele é ruim. Uma pessoa que não se deseja mal para o outro é porque vai se ralar sozinho. que é o natural, né? Eu costumo dizer que são sementes ruins, que semente É... ruim não vai brotar fruto bom, Não germina. né? É verdade. Não germina, exatamente isso. Então, o que eu digo para as pessoas sempre em relação às suas promessas? Nossa Senhora do Bom Parto, se você me ajudar, eu daqui 6 meses vou lá na igreja levar uma dúzia de rosas, você vai enfeitar a igreja. Ótimo. Vou lá naquela igreja dar um dinheiro para que o padre compre pão para as pessoas que as igrejas, hoje em dia, mais do que nunca, fazem suas campanhas para poder ajudar as pessoas, que são muitas pessoas que vão nas igrejas em busca de um pão. Nós temos uma história que é extremamente bonita, que é a igreja de Santo Antônio do Partenon, que sempre no domingo Lindo. se fazia os Adoro. pães e eram distribuídos. Né? Como é que faz isto? São doações que as pessoas fazem. São algumas promessas transformadas em trabalho para uns e em dedicação e alimento para o outro. Então, Eu esta adoro essa igreja, promessa, professor. A quem não, nossa né? igreja de Santo Antônio, aqui do Partenon, quem mora em Porto Alegre, Sim, viu, gente? Que a gente está sendo visto aí no mundo, em Paris, tem gente de Portugal nos sim, assistindo, enfim. Eu amo essa igreja. A cruzinha de Santo Antônio o senhor tem, que é um exorcismo. Tô aqui com sim. ela no sutiã. Tô sempre com a Ah, cruzinha de Santo Antônio. É uma proteção maravilhosa. Eu amo a igreja de Santo exato. Antônio. É que a igreja ela nos transmite paz, nos transmite tranquilidade. Agora, quando se vai à igreja, olha, eu falando a respeito de que as pessoas precisam ir à igreja. É interessante falar isso? Claro que é, e é necessário, porque no momento que se vive hoje, não vamos a isso, talvez as pessoas já são sabedoras, mas essa pandemia que a gente no mundo está vivendo, que não é nós em Porto Alegre, o mundo está vivendo, ele não veio para Muito. sacrificar um ou outro. Isto veio para mostrar para as pessoas que não adianta dinheiro, que não adianta poder, não adianta você ser único. Eu sou o Não. dono do mundo. Não, absolutamente não. Você pode dividir aquilo que você tem dentro daquilo que é possível dividir. Ninguém está dizendo doa tudo que você tem. Não. Ninguém está fazendo a política barata de doa tudo que tu tem para os pobres. Não é isto. Né? Porque existe um provérbio muito antigo que diz assim: tinha um cidadão muito rico, né? Eu não sei contar piada, mas é o fato.
né? Um Eu cidadão também. muito rico que estava lá, suntuoso no seu palácio, não sei o quê, e aí passa o caipira, e aí o rico diz assim, se você tivesse US$ 1 milhão, você daria US$ 100.000 para a igreja? Ah, eu daria, claro que eu daria. Se você tivesse um caminhão, você faria uma viagem daqui a São Paulo para trazer as coisas para a igreja ou para o fulano? Ah, se eu tivesse US$ 1 milhão, eu faria. E a tua galinha, se bota 2 ovos por dia, você daria um ovo para alguém? Absolutamente não. Como você daria US$ 100.000 para um amigo, para um vizinho, para isso, para aquilo, o caminhão que faria um frete e não dá um ovo para o teu vizinho? A É, galinha eu tenho. A galinha eu tenho, US$ 1 milhão eu não tenho. Então, há que olha, se entender como é o poderio de alguém que tem. Se ele não dividir, e a gente está vendo hoje em dia que as grandes empresas e as pequenas e as pessoas como um todo, as pessoas que não podem doar uma tonelada de comida vão lá fazer 100 máscaras, 10 máscaras, isso, aquilo. Então, esta humildade que as pessoas estão tendo é que poderá melhorar um pouco o mundo. é, Se não tivermos, se nós não cultivarmos mais arrogância, mais prepotência e mais desrespeito com a terra. é. E a terra somos nós. A terra somos Verdade, nós. Nós professor, somos a verdade. terra. Então, a gente tem que dividir as bondades que a gente tem, né? Porque E senão. a gente não precisa muito para ser feliz e para viver é um teto e acabou, né, gente? Comida que pague as contas, o que mais? O resto é luxo. Eu sempre digo aqui em casa, o resto é luxo. Às vezes meu irmão pensa assim, não, vou comprar isso para quê? Né? Um teto nos cobrindo, um carro. Deu, gente, não precisa mais que isso. Agora, As também tem nossas a necessidades. Sim, sim. As nossas necessidades. Nada mais do que isso. necessidade. Não precisa. O resto é luxo mesmo. A gente pode doar para o próximo, sim, o que a gente tem em excesso. Agora, tem um detalhe que aí a gente já entra na área espiritual, que é a aprovação. Por exemplo, quem passa também dificuldade, aquele que de repente é que está na rua, o mendigo, aquele muito pobrezinho, o Sim. aleijado e tudo. Isso aí, eles passaram, eles foram ruins na outra vida e vieram dessa forma. Né? Uma vez eu estava ajudando ali isso aí, um espírita. Bom, em livros espíritas tem isso. A gente não deve Sim. ter muito dó também, pena do mendigo que está se arrastando na rua, Não. porque isso aí ele pediu para voltar. Ele deve ter sido um assassino, um psicopata, sei lá, né? Alguma coisa que a gente não sabe o que Sim. ele foi, mas alguma coisa grave para vir desse jeito, para pagar o que ele fez na outra vida. Mas claro que a gente Uhum. ajuda, não é, minha gente? Só que também ele tá. E aí a gente já entra na parte espírita, não é, professor? Mas tem esse Sim. lado também, que eu lembrei agora. É que, na verdade, o grande segredo da vida é que a vida não tem segredos. Mas existe uma coisa só que a gente precisa aprender sempre e praticar. Não existe pior sentimento do que o sentimento de pena, de piedade. Não, horrível, O verdade. sentimento, nós precisamos aprender uma coisa. Eu tenho que respeitar o outro porque ele é outro. Ele pensa É, diferente de mim, ele vive diferente de mim, ele tudo é diferente de mim. Eu posso ajudá-lo? Eu posso, desde que eu não fique com pena dele. Ah, vou dar um dinheiro para esse coitado, porque. Não. Se você tiver com pena, não adianta você dar, porque você vai dar aquilo que você. Vai ficar com pena daquilo que tu está dando. é. Nós não temos o direito de ter pena. Vou te dar um emprego aqui porque eu estou com pena de ti. Não dá emprego. Não dá emprego, dá trabalho. É, Trabalho não é sacrifício. Trabalho é oportunidade de dignidade. E as pessoas precisam aprender. Eu ter pena de alguém, eu vou sofrer pela piedade que eu tenho dele, e ele não está nem aí por pena dele mesmo. Porque há um sentimento maior que precisa ser valorizado, respeitado e entendido, que é o sentimento de respeito por mim, depois eu vou respeitar o outro. Eu preciso amar a mim para depois amar o outro. Entender a mim, conhecer a mim, aí eu tenho o direito de sonhar. Como é que é o meu sonho? O sonho das pessoas. Ah, eu gostaria de ter um carro melhor, uma casa melhor. Se você trabalha adequadamente, vai conquistar.
o universo conspira em teu benefício. É simples? Não. Agora, não adianta você estalar o dedo e querer que o mundo aconteça, porque a vida não acontece assim. Quantas luas, só para a gente poder encerrar essa referência, quantas luas a gente demorou para ser gente? No mínimo 7 luas. O normal são 9 luas, 9 meses. 9 meses de gestação. Nós, seres humanos, 7, aquelas crianças mais apressadas, ou eventualmente uma mãezinha que foi maltratada, que tem problema de pressão, que aí o médico vai poder orientar. Mas a média normal, o normal da mãezinha ganhar o bebê é 9 luas. Então, você tem o poder de fazer uma transformação em você naquele período. Isso é para a mãe e para o pai. Eu costumo dizer, desculpe as pessoas que usam, a mãe, eu sou mãe solteira. Como mãe solteira? Não fez o filho com o dedo? Alguém é pai dessa criança. Há o respeito por ti e pelo teu filho. Há Exatamente. necessidade de respeito por ti e pelo teu filho. Então, pode, não, o meu namorado, o pai do meu bebê, não quis assumir, mas tem um pai. Né? Eu sou mãe solteira. E eu vejo isso no meu consultório todos os dias, que mães que criam e vós que criam seus filhos, seus netos sozinhos, porque existe um amor de abnegação, que é aquele amor que eu estou te vendo e quero te dar isso aqui, um arroz com feijão, um caldinho de arroz com um pé de galinha. Eu quero te alimentar. Então, e o orgulho também, né, professor? É o orgulho bobo também de não pedir para o pai da criatura lá, olha aqui, preciso de ajuda, não fiz sozinha. As pessoas às vezes brincam comigo, mas eu tenho uma expressão grotesca, mas é verdade. A verdade não pode chocar ninguém. A verdade não pode chocar ninguém. Ela pode dizer para você, poxa, onde é que eu estou errado? Bom, se eu estou errado e quero continuar no erro, não dou bola. Não dou atenção para nada do que dizem. Agora, não, se eu tenho um compromisso comigo e eu gerei um filho, por uma questão, nem é questão de consciência, porque está cheio de gente que não tem consciência com nada, nem com ninguém. Que a consciência, na verdade, é o respeito. Como é que é o respeito? Eu tenho que respeitar o meu filho. Eu tenho que respeitar o meu vizinho, o meu amigo, quem mora comigo, quem não mora, eu preciso respeitar. Como é que é esse respeito? Não é tendo pena daquela pessoa. Claro que não. Exatamente, professor. Tem tantas perguntas aqui, professor. Vamos ver. Deise assistindo, querida, seja bem-vinda. Sérgio Martins, o sonho pode ser um produto do inconsciente. É o que a gente tinha dito também, né, professor? Sim. O Wagner é que você vai pensando e vai armazenando, né? Vai. E aí, daqui a pouco... Sim, exatamente. Os medos também, se a gente tem medo de alguma coisa, além de atrair, professor, a gente acaba sonhando com bobagem, com besteira, com sofrimento, né? Deus o livre. O Wagner... Exatamente. Pode falar, professor, tem várias perguntas aqui. Na verdade, assim, o que a gente precisa entender? Que as nossas vontades, elas vão até onde vai o nosso limite. A vontade do outro, a vontade do outro. Se você respeita você, o outro naturalmente vai respeitar você. Se a gente entender um pouquinho, tipo assim, independente de falar de religiosidade, porque o lado esotérico nos permite isso, dizer assim, se a gente parar para pensar assim, o dono que fez esse mundo todo, é assim que eu vejo, Papai do Céu, como eu chamo, né? Ele mandou o seu filho para nos cobrir e nos aliviar dos pecados, como a gente diz, porque somos pecadores, né? O bicho-homem é fruto do pecado, né? Então, a gente precisa entender que a primeira ação para essa criança realmente vir à vida é depois que ele nasce, que o médico, a parteira, antigamente era a parteira, que o médico bate no bumbumzinho para essa criança chorar. Acordou para a vida. E aqui é outra vida, é outra estrada, é outro caminho, e aí você tem que fazer por você. Como é que uma criança recém-nascida sabe que está com fome? Seu inconsciente. Lá, a barriguinha vai fazer, vai mandar para o cérebro e ele vai chorar, e ele vai sentir o cheiro da mãe, que é teta, e daí? Então, às vezes, as pessoas... mas como é que é? Eu não gostaria de ver uma mulher amamentando uma criança. Como que não?
Como que isso é feio? Isso é coisa... A maravilha do mundo é uma mãe amamentando o seu filho. Com Nada para certeza. mim é mais bonito do que isto. Nada, É mesmo. absolutamente. Por quê? Porque tu está alimentando um ser que você quer que seja gente amanhã ou depois com a sua própria condição de ir e vir com liberdade e com sabedoria e com respeito. Então, nós não precisamos ter pena da mãezinha que está lá para ganhar o bebê. É isso Que aí. Claro que normalmente, não. quando a mãezinha está grávida, nos últimos dias, coitada da fulana com esse É, barrigão, nesse inverno, nesse calorão, com 40 graus. Natural, mas é não natural. com pena, Maria. Não com pena, Não, com pena tem. naturalidade, com atenção Exatamente. e com respeito, claro. Toda a vida. O Wagner diz assim: Wagner, nosso cartão VIP Ouro, tá sempre nas nossas lives, com estrelinha, né, Wagner? Foi o primeiro, assim, tá com a gente do início ao fim. Ele diz o seguinte, professor: quando estou sonhando, a maioria das vezes eu sei que estou no sonho. Eu também já senti isso, Wagner. Eu tinha certeza que eu estava Sim, sonhando, e aí eu fiz loucura. Que eu sabia se eu tô sonhando mesmo, vou aproveitar. Já fiz isso, sim. professor. Aí Não, mas consigo isso é controlar. natural. Isso é muito bom Isso é também, muito né? Quando a natural. gente É que, na consigo controlar verdade, muito. É normal, ele diz. é normal, claro que é normal, porque nós produzimos energia positiva, deveríamos ter um medidor de energia, né? Mas nós produzimos a negativa e produzimos a positiva. E a positiva nós vamos essencialmente ao lado afetivo. É a necessidade que temos do amor, do carinho, da dedicação, do abraço de alguém. E aí sonhamos as mais diversas situações e aquilo, de repente, tu diz assim, mas eu sei que isso aqui é um sonho, eu quero aproveitar esse sonho. Então, Aham. aproveita, porque Coisa boa. a adrenalina fluiu, né? Fluiu, fluiu. Ai, coisa bem boa Fluiu. quando a gente tem certeza, né? Tô sonhando, então, ó. Toca o É, horror ali, minha aproveita. gente. Vamos. A Como diz, Mica Mar... aproveita que dói menos, né? Aproveita, aproveita. A Mica Camargo assistindo, querida, obrigada também por compartilhar sempre as postagens, as lives. O Marcos Meneghetti assistindo também, seja bem-vindo, querido. Nelly, sonhar o mesmo sonho várias vezes. Isso já aconteceu comigo. Isso, A Nelly. isso é dependência, né? Isso é dependência. E é preocupação da realização de alguma coisa, né? Ou eu fiz de mais ou eu fiz de menos. Olha só, aconteceu comigo também isso aí. Mica Camargo, Sim, boa sim, noite. A Alessandra tem os sonhos de premonições. Premonição. sim. Pode ser. O problema é como é que eu sei que é premonição? Eu sonhei que amanhã ou que no sábado eu vou encontrar um amigo que faz tempo que eu não vejo. Isto é um sonho premonitório, pré-monitório. Por quê? Porque eu pensei naquele amigo, estou dando uma ideia, apenas uma sugestão, pensei naquele amigo que eu estava com saudade dele ou dela. E mantei, porque na medida que eu pensar em você, eu emito uma energia positiva em teu benefício. E você recebendo esta, você me retorna. Sabe aquelas circunstâncias em que, às vezes, as pessoas assim, eu estava pensando em ti, você tocou o telefone e era você. Por quê? É, Porque nós temos conexões, nós nos conectamos. As pessoas dizem as mais diversas circunstâncias, mas, na verdade, é eu pensar com força sobre tal coisa ou tal pessoa e aquela pessoa me liga, tem um aviso de alguma coisa. Então, eu imantei uma energia positiva sobre tal. Sabe a história de fulana não pode vir na minha casa que mata minha ninhada de pinto? Tu já ouviu essa história, né? já, Tem gente que diz já. assim, principalmente lá para fora, onde a maior parte das pessoas viveram lá fora, onde tinha uma vaca de leite, meia dúzia de porco, uma dúzia de galinha, e as Era pessoas viviam simultâneo assim. isso. É. Sim. Então, assim, eu não quero que aquela vizinha venha aqui, porque a última vez que ela veio aqui, a Botou porca olho. estava para dar cria e morreu todos os porquinhos. Botou olho, matou, de O olho olho gordo. grande. Sim, sim. E Mas, isto mas existe. o pensamento mata também, não é, professor? O pensamento positivo e negativo. Negativo é horrível. Isso tu ainda coloca Sim, negativo para uma pessoa
que é pior que macumba, pior que o olho grosso, né? O olho gordo. Aí é Sim, terrível é que também. Deus me é livre. terrível. Por quê? Porque existem algumas pessoas que... Existem aquelas que são positivas e que nós gostamos de estar com elas, porque elas são É, otimistas, elas são realistas é. e elas têm um respeito pela gente. E tem algumas pessoas que dizem assim, isso é muito comum na família, né? Ai, mas fulano, eu não quero saber do fulano aqui em casa. Ah, eu não quero saber, eu não vou na casa do fulano. Até Por amigos. quê? Até amigos. Professor, até amigos. A gente encontra um amigo, fica com dor nas Que são costas, aquele conhecidos, dor né? de cabeça que eu. Sim, sim. É muito comum, por quê? Porque aquela pessoa, ela produz uma negatividade. Tudo que ela disser para você, pensa o contrário, porque senão... Sabe a história da figa? Bah, Não, não, fulano não vem na minha sei. casa. Ah, Fulano vem tá. na minha casa, né? Figa é isso aqui. Então, tu Fica. bota as Sim, duas sim, mãos sim. para trás, né? Isso, e Põe fica as lá. duas mãos para trás em figa e diz: tomara que fulano não venha. Nada mais do que isso. É o suficiente para que a pessoa, se vê, se já está a caminho, ela vai ficar 10 minutos e pronto. Outra coisa para espantar alguém da casa da gente. Tenha sempre uma vassoura em casa. Ah, Uma da vassoura vassoura nova, o ideal. Uma funciona. vassoura. Funciona da vassoura, professora. Atrás da A porta. vassoura, o que vai no chão? A palha. Hoje em dia, pela modernidade, tudo é muito de plástico, mas se tiver oportunidade, as pessoas ainda gostam da vassoura de palha. Deixa essa Ah, vassoura normal para baixo, com o cabo para cima. Se você sabe que aquela pessoa que vem é negativa, vira aquela vassoura com a palha para cima, atrás da porta. Isso é mais velho do que fazer xixi sentado. e funciona. Sempre que isso dá E certo. É. funciona. Colocar sal no fogo. Alguém vem na casa da gente e daqui a pouco você diz, meu Deus, o que eu faço com aquela pessoa? Um punhadinho de sal na chama do fogo. Você coça e tchau, embora. Isso deve ter, em um dos meus livros, que eu tenho vários livros editados de simpatia, e os sonhos, tem os livros de sonhos, então é interessante que as pessoas... Assim, o mundo não mudou, Marília. Não mudou. Pior que não mudou mesmo. O Aliás, mundo melhor não mudou. não. A Quem avó já muda são as ensinava pessoas. isso. E dava certo. Ela sempre fala, bota a vassoura atrás da porta. A vassoura atrás da porta. E funciona. E funciona. Claro que funciona, claro. É Ah, porque você imanta professor, uma energia gente. positiva naquela vassoura. Então, ó, amigo indesejado, vassoura atrás da porta, o sal, fazer tudo, né, professor? Sim, Mas isso tem no seu livro também, que hoje, depois a gente vai deixar. Professor, tem tanta da sim. pergunta aqui, eu não sei nem por onde começar aqui. A Alessandra, Não, de vamos lá. novo, tinha muitos sonhos de premonição, quando criança e adolescência, agora não mais. Sonho também estar em algum lugar com pessoas e depois passa um tempo, eu conheço as pessoas e o lugar Sim, onde tive o sonho. Ah, é premonição sim. mesmo, né? Isso é premonição, ou seja, é que, na É. verdade, o que a gente precisa entender? O que é premonição? Eu pensei em alguém, independente de conhecer ou não, eu pensei Atrair. num artista, por exemplo. E aí você está na rua e daqui a pouco aquele artista ou aquela pessoa passa por você. Pensei num primo, num irmão, num tio, na tia, colega de trabalho, amigo de épocas anteriores, e daqui a pouco aquela pessoa aparece para ti. Então, porque aquela pessoa também imantou sobre você uma energia positiva de saudade, porque saudade, as pessoas eu não gosto de sentir saudade. Saudade é maravilhoso porque ele te dá a oportunidade de você relembrar das coisas boas. Ninguém tem Uhum. saudade de sofrimento. Ai, não, não. Ah, não. Agora tem pessoas que vivem o sofrimento, né? Recordar é viver e fica se lamentando. Ah, por que que eu não fiz isso, não fiz aquilo, coitadinho de mim. Aí fica nos coitadinhos de mim, professor, que ninguém merece. Aí começa a atrair Existe aquelas uma coisas palavra, ruins e sim, revivendo. sim. Existe uma palavra que diz assim, se. Ah, se eu tivesse feito assim, eu seria rico. Ah, se eu tivesse feito assim, eu estava casado com fulano. Você não existe. Você fez ou você não fez. Você é o Isso. responsável por aquilo que importa para você. Não é o outro. O outro pode te dar uma opinião, você aceitar e entender ou não. Mas você é mais importante do que os outros para você. Isso A aí eu vida, concordo. ela não é pronta.
A vida não é pronta. Tem coisas boas na vida? Claro que tem. Tem gente boa, tem gente séria, tem gente honesta? Tem. Isso em qualquer situações. Qualquer das situações da vida de qualquer uma pessoa. Mas o que a gente precisa pensar não é ter medo do outro, é respeitar o outro. Daí você te protege. Sabe aquela história assim, fulano veio aqui em casa, vai pedir para mim assinar de avalista, vou perder o amigo, mas vou dizer que não. Primeiro você ouve o que a pessoa tem para te dizer. Depois você faz a conjugação. Poxa, ele veio aqui só para me visitar, para tomar um chimarrão comigo. Nada mais que isso. Exatamente. Então, você se fecha de tal maneira que tu está numa camisa de força e aí não tem nem coragem de dar a mão ou a saudação para o teu amigo ou para o parente que veio na tua casa. Então, não podemos pensar antes do fato. Nós podemos nos proteger. Isso sim. Sofrimento antecipado ninguém merece, né, gente? Não, e a gente às vezes sofre por antecedência, professor. Isso é natural do ser humano, né? Eu estou falando que ninguém merece, mas eu mesmo sofro, às vezes, por antecedência. Lamento, mas será que... E aí, vamos mudar a energia e o pensamento, volta pensamento positivo, vamos ligar para ele voltar. Sim. Mas é assim, né? É assim, o ser humano é assim. O segredo do pensamento positivo é você não perguntar tudo. Mesmo que seja você, como eu costumo dizer, você com os seus botões. Será que vai dar certo? Será que eu mereço? Você vai no banco e diz assim, eu preciso que o banco aumente o meu cartão de crédito. Será que vão aumentar? Não. O não eu já tenho, então eu vou lá para saber. Buscar o não, sim. que é o meu medo, eu já tenho, então lá vou eu, né? Mas a gente precisa aprender. Muito, nós vamos viver, como eu disse, Marília, nós vamos viver 100 anos e queremos viver mais sempre porque não aprendemos tudo. Não, porque nunca cada momento, cada instante é uma nova situação que a gente vive. Claro e nós que queremos as coisas somente para nós. Não, nós não somos os únicos do mundo. Nós somos um grão de areia numa praia gigante. É, isso mesmo, isso mesmo. Professor, tem tanta da pergunta e tem tanta também dos questionamentos aqui que eu quero perguntar. Quero perguntar dos signos, da lua, dos anjos. Gente, será que vai dar tempo? Vamos lá, né, professor? Vamos falar de signos também, que eu tô roxa para saber. Vamos ver que signo combina com ceia. Flávio Júnior. Ô, Flávio, nunca mais te vi na live. Cartão bronze para ti, viu? Nem prata eu vou te dar, eu quero te ver mais seguido aqui. Rosane, querida, assistindo. Cartão ouro para ti também. Sara, acredita em sinais. Entrego e confio no universo. Vigiar e orar sempre. Concordo. Sempre. Parabéns. Parabéns. É assim mesmo. A Rosane, boa noite. Boa noite, querida. Daniel está assistindo. Márcio, boa noite. Boa noite aí para todo mundo, minha gente. Obrigada aí pela companhia, pela audiência também. Compartilhem a nossa live. Corações aí, para a gente compartilhar mais ainda com esses corações. Daniela, boa noite, querida. Mário, boa noite, Mário. Boa noite, acho que a gente já se falou, né? Já dei boa noite. Isso. Muita gente aqui. A Sara de Oliveira disse o seguinte: eu sabia, fiz para minha filha. Disse o seguinte: olha o que ela disse para a filha, Sara. Lua, o luar, olha minha filha. Dei o nome e disse: deixe criar. A frase que ela. Sim. Pode ser. É que a interpretação da frase, ela está dizendo a mesma coisa, né? Eu dizer para você, eu te amo, e eu dizer para você, eu te amo. Esse eu te amo segundo está meio borocochô, como a gente diz. Então, não. Eu ofereço você, fulano de tal, para você, Lua. Da forma que ela disse, não está errado, pelo contrário. Que se crie bem, e isso é importante, que traga alegrias para a mãe, para o pai, para a família como um todo, e que seja feliz. É isso que a gente deseja, né, Marília? Olha só, e ela fez certinho. Sonhar com criança fazendo cocô era muito. Dizem que sonhar com cocô é bom, né, professor? Não sei se. É bom, Parece que é sim, fartura. porque tu está limpando o organismo, né? Tu está limpando o organismo. E na medida em que você limpa qualquer situação, você está apto a tomar atitudes limpas, adequadas, coerentes, sábias, como a gente diz, né? Você pode observar que as pessoas, muitas vezes,
estão de mau humor por causa do seu intestino, que funciona mal, que, Verdade. fulano diz, não, mas o meu intestino é preguiçoso, eu demoro para fazer isso, demoro para fazer aquilo. Uma caminhada, eu não sou, como é que diz lá o pessoal que faz a ginástica, né? Não entendo disso, Uhum. mas por ter uma personal trainer, né? Então, você tem que fazer uma caminhada, você tem que beber água, você tem que fazer com que o organismo funcione. É, Se o teu organismo não funciona, você vai estar cansado, normalmente assim, cansado, estressado, incomodado, você vai ver televisão, não é aquilo, você vai ler um livro, não é aquilo, você vai comer, não era fome, e aí você está de mal com tudo e com todos. Por quê? Porque a forma que o organismo trabalha é a forma do relógio, a forma horário, né? Então, a favor do ponteiro, como se diz, né? Da direita para a esquerda, que é o sentido do relógio. Mas se você não fizer com que esse organismo funcione, é. batimento cardíaco, sua pressão, essas coisas todas, aí tu te torna uma pessoa pesada com você. Aí os pensamentos são mais ruins, são mais difíceis de entender, de interpretar, é mais difícil de você se amar. Tudo isso a gente precisa dizer assim, poxa, quem é que eu sou? Está tudo errado comigo? Não, não. Não importa a forma que você vai chegar em Porto Alegre, importa que você vai chegar em Porto Alegre. O caminho que E você vai fazer, 100 quilômetros, 200 quilômetros, é teu, né? Mas você sabe que tem um método adequado para que o teu organismo funcione. e É também por tem o aí. lado emocional, não é, professor? Quando tá tudo trancado, o intestino preso, aquela história toda, é também o Sim. emocional, né? Quando a gente não tá bem, tranca tudo, né? Tranca tudo, 90%, até o 90, cocô é, aqui. É. Então, noventa para por mim, cento das nossas emoções, elas ficam foge a inter- palavra, internamente, internalizadas no corpo. Fica no corpo da gente, né? fica. Então você fica tenso. Quando você estiver tenso, Sim. é porque você não conseguiu fazer com que as coisas acontecessem do teu É, jeito. Só que uma coisa é você pensar em fazer, outra coisa é você só pensar e não agir. E aí a tensão fica. Né? Por que, que existe uma camisa de força? As pessoas dizem, não, isso é para aprender a pessoa quando surtou. Sim, para ela não ter ação, por isso cruza os braços. Onde você cruzar os braços, a pessoa não tem ação. não E tem. olha, se eu não tenho ação, eu Verdade. vou me incomodar e eu vou sofrer. Quem é que É quer isso. sofrer? Né? Não, Ninguém ninguém, quer. Deus o livre. Ninguém. Ninguém quer. A Deus, Alessandra, Deus o livre. A Alessandra, assim, as cobras, a gente já falou sobre as cobras, né, professor? Mas as cobras, assim, sim, tem a ver com traição? O senhor já falou, mas só, não sei se a sim, Alessandra pegou. sim. Não, Tem. a cobra, no sonho é traição. Traição é confiabilidade. Não quer dizer marido e mulher, alguém traindo. O Joãozinho está traindo a Mariazinha. Não, não tem nada. Pode ser isso? Pode, mas não é só isso. Por quê? Porque a cobra também tem um problema de visão. Tanto que a gente precisaria entender um pouquinho melhor. Isso vai de cada um. Que a língua da cobra é muito grande e ela é partida ao meio porque a visão dela, na verdade, ela é turva. Então, ela age por impulso, como se diz. A atitude da cobra de picar a gente é por impulso da sombra que ela vê. Né? Uhum. Aquele movimento que você fizer na frente da cobra, ela vai tomar a atitude dela por impulso, por medo. Né? Mas ela já percebeu se você é gente ou se você é um outro bicho. Porque a língua partida ela tem o olfato maior, mais aguçado. É tipo o cão. O gato, quando estiver dormindo, a sono solto, como a gente diz, né? Porque cachorro, o gato também ronca. Né? Então, o que, que acontece? Quando ele sente alguma coisa, e aí vem a percepção é maior dos animais. Acorda É antes, verdade. vê antes, sente antes. É extremamente interessante que a gente veja isto tudo, porque cada ser humano é um ser humano. Cada animal tem uma atitude de acordo com a sua raça, com a sua espécie. E eles são também para-raios, não é? Tudo que eles captam também energia negativa e pega primeiro no nosso animalzinho, no cachorro, no gato, No gato, mais comum é no gato, né? no Porque o gato, gato, né? segundo a história, dizem que tem 7 vidas, que eu acredito que seja alguma coisa nesse sentido, porque
Antigamente, as pessoas eram muito maldosas com os animais. Ainda bem que, hoje em dia, o pessoal que vê leis, essa coisa toda, e mais as pessoas que tratam e que cuidam dos animais com muita dedicação, sabem que precisa ser tratado assim. Mas antigamente se botava um gato no telhado e o gato pulava e se jogava, você jogava para cima, e a gente via isso. Me lembro no meu tempo de infância que o vizinho não gostava do gato e jogava para cima, Jogar o o telhado, gato vinha coitado. e caía de pé, né? É. Mas a percepção do gato, e aí tem uma coisa que nós muitas vezes não sabíamos. Algumas pessoas, principalmente veterinários, sabem. O gato tem um tino, como a gente chama, dele ter o equilíbrio, que muitas vezes nós não temos quando caímos. O É gato verdade. tem um senso de equilíbrio, o gato cai sempre com as quatro patas, não é só Sempre, duas, sempre. né? E o corpo dele tem um raio de equilíbrio maior que o do cachorro. É verdade. Por quê? Não Aless- sei, de repente. É. Mas que tem proteção espiritual tanto do gato como do Tem, cachorro, tem, né, gente? Por isso que é muito com importante ter tanto certeza, gato quanto com cachorro em certeza. casa. Sim. Amei tudo que foi dito, Alessandra. Que bom, querida. A Helenita está assistindo, claro. A Sara, Obrigado. amo a Igreja Santo Antônio. Todos os dias, dia 13, eu vou e levo 13 pãezinhos. Querida, que bom. Então, Helenita, boa noite, professor Natanael. E Mari, boa noite, boa querida noite. Helenita. Vamos ver aqui, a Ivone, Otávio Henrique. Otávio, tá aí, boa noite, querido. Se tu puder compartilhar aí nos teus grupos, eu vou ficar muito feliz. O Otávio Henrique tem uma teleentrega em Minas Gerais, viu, gente? Entra lá no grupo Opa, dele. O grupo do Otávio, já vou divulgar aqui, ó. Deixa eu ver se eu tô com a divulgação aqui. Classificados, patrocinado pela Pizzaria de Roma. É uma das melhores de Minas Gerais, viu, gente? Então, vocês entrem ali no grupo e já fiquem amigos da Pizzaria de Roma. Quem mora em Minas Gerais, Belo Horizonte, aí é uma dica para teleentrega, enfim, né? O sim. Otávio Henrique. Então, obrigada, viu, querido? Obrigada mesmo. Helenita, o significado, o que que é o significado aqui? Vamos ver aqui. O que significa? Sonhar algo, acordar e ao voltar ao dormir. Isso eu já tive Segue, também, professora. Sonhar segue o e a sonho. gente continua sonhando, e segue o sonho. Sim. Na verdade, o que, que acontece? Eu tenho uma dívida não necessariamente seja financeira. Eu me comprometi de fazer alguma coisa, de levar, enfim, eu me comprometi com alguém de tomar uma atitude com aquela pessoa ou por aquela pessoa. E aí eu sonhei, estou sonhando com aquele fato, com um fato que tem a ver com aquilo ou com aquela pessoa, e aí eu me acordo, olho para o lado, não, mas eu estava dormindo. Volta e o sonho segue. Então, isso é uma dívida que a gente tem. A dívida, eu digo sempre às pessoas, não